um pouco fria, mudança de tempo, mas certamente nós estamos aqui no calor do Espírito Santo e vamos entrar nós pedimos licença para entrar nos seus lares, para que nós possamos falar a palavra de Deus, essa expressão do reino de Deus, que nós colocamos no nosso banner, no grupo da igreja, e certamente o Espírito Santo, através desse estudo, se nós abrirmos nosso coração, ele vai falar conosco grandemente, como falou comigo, falou com o pastor Fernando, falou com o presbítero Ricardo, daqui a pouquinho ele vai estar junto com a gente. Então, irmãos, abra o teu coração, como você está abrindo essa imagem no seu lar, no seu carro, através do seu celular. Deus abençoe a sua vida, tanto os irmãos que estão aqui, que são membros da Igreja do Brasil para Cristo de Vila Jaguara, aos irmãos que estão de outras denominações, aos irmãos que não são evangélicos, mas estão assistindo conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar essa roda dos esclarecedores, dando boa noite ao pastor Fernando. Boa noite, presbítero Roberto, boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com vocês. Então, irmãos, vamos estar começando a orar, pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele que está à frente dessa igreja, à frente da igreja, do corpo de Cristo, para orientar, consolar, admoestar, estar sempre direcionando a igreja, para que a vontade de Deus possa prevalecer a cada momento, a cada instante, em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento na tua presença. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, por esse momento, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor, e deu-nos vitória, condições de ter, Deus-nos saúde, mesmo o dia foi trabalhoso, foi cansativo, mas o Senhor nos deu perseverança, nos deu forças, e para que nós possamos estar juntamente com teus servos, entrando nos seus lares, entrando nos seus carros, entrando nos seus trabalhos, amado, entrando em todos os momentos que os seus servos estão abrindo, ó Pai amado, através dessa tela, desse celular, televisão, Senhor amado, essa oportunidade de nós entrarmos nos seus lares, ó Pai. Por isso, eu quero que o Senhor esteja à frente, ó Pai amado, desse momento, ó Pai amado, dessa conversa, desse bate-papo, ó Pai amado, que vamos ter juntamente com o teu servo, pastor Fernando, presbítero Ricardo, daqui a pouquinho vai estar junto com a gente. Que Deus abençoe, ó Pai amado, que derrama a sua graça e poder em nome do Senhor Jesus, para que nesse momento, nesse estudo, ó Pai amado, o teu Espírito Santo possa entrar, amado, com esse conhecimento que vamos ter dado aos seus servos, ó Pai, para revelar, amado, sobre o conhecimento do reino de Deus, e sobre a sua característica, Senhor amado, sobre o seu fundamento, Senhor amado, sobre o direcionamento a qual Jesus está dizendo, ó Pai amado, naquela frase, Senhor amado, que arrependei-vos porque é chegado-vos o reino dos céus sobre as suas vidas. Por isso, em nome do Senhor, esteja conosco, para a tua honra e tua glória. Amém. Irmãos, como nós colocamos no nosso banner essa semana, o pastor Fernando colocou, e falar sobre o reino dos céus, tá? Eu estava conversando com o pastor Fernando, poucos minutos agora, antes de começarmos nossa roda. Nós sabemos que o nosso país, irmãos, é um país que já foi uma monarquia. Ele foi colônia de Portugal, depois, na sua independência, o primeiro rei do Brasil foi o nosso Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e depois do falecimento do Dom Pedro I, ou na ausência dele, Dom Pedro II, filho dele, assumiu o reinado aqui no Brasil, e vemos que a República, em 1889, se não falha a memória, aqui o Brasil se tornou uma república, e vivemos hoje um sistema presidencialista, a qual nós votamos, os irmãos votam de 4 anos, né? O ano que vem vamos ter essas eleições, vamos estar orando pelo Brasil, mas o Brasil, os irmãos que podem consultar a história, já foi uma monarquia. Foi uma monarquia que tinha o rei, toda a conjuntura de nobreza, e se o Brasil, se fosse até hoje, nós teríamos uma linhagem real, descendente do Dom Pedro I, até hoje, mas vemos que hoje, atualmente, o país é um sistema presidencialista.
Mas se olharmos para a Europa, irmãos, veremos que há alguns países lá na Europa, Inglaterra, e outros mais que existem na Europa, na Ásia, alguns países da própria África, né? Existe esse sistema de monarquia, de reis, rainhas, príncipes, a qual os herdeiros assumem no lugar do pai, porque nós vemos recentemente, semana passada, retrasada, o príncipe Filipe, esposo, marido da rainha Elizabeth II, faleceu, e vemos na televisão, os irmãos que assistiram, vemos que houve um funeral, houve um aparato, como uma pessoa importante, para que todo mundo pudesse ver o quanto era querido o príncipe Filipe. Então, houve todo aquele ornamento, todo aquele aparato, para ter aquele funeral de um príncipe ou de um rei, né? Ele era príncipe, chamado de príncipe, porque quem é o rei ou a rainha da Inglaterra é a rainha Elizabeth II. Então, vemos que o sistema da monarquia e o reino da rainha Elizabeth II, ele perdura por muitos anos e séculos. Então, nesse sistema de monarquia, existe um reino, existe um rei, existe uma rainha, existem os seus descendentes, que vão assumir no lugar dos seus pais. Então, vemos, irmãos, que mesmo tendo esse sistema da monarquia que nós conhecemos, vemos que esse sistema é um sistema temporário, porque vemos mesmo na dinastia deles, assumindo os seus filhos, mas vemos que há um período, e vemos, se olharmos na atualidade, vemos que os reinos, eles vão perpetuar por causa dos descendentes. Mas se olharmos para a Bíblia, irmãos, olharmos para a Bíblia e falarmos sobre o reino de Deus, essa expressão é algo que fascina muito o cristão, e às vezes nós ficamos debruçados, o que significa reino de Deus, o reino dos céus? O que significa isso? Jesus, ou mesmo João Batista, antes de Jesus, vemos que ele aparece lá no Rio Jordão, e quando aparece no Rio Jordão, vemos ele falando lá no Rio Jordão: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E depois depois que Jesus sai do deserto, vemos ele usando a mesma expressão: arrependei-vos, porque é vos chegado o reino dos céus. Eu vou dar uma pausinha aqui, presbítero Ricardo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe os irmãos, saúdo com a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Bem-vindo. Então, pastor Fernando, eu queria já bater esse bate-papo com a gente, que essa expressão reino dos céus, porque eu falei sobre reino temporário, reino terreno, mas Jesus está falando sobre um reino que ele está agora no seu começo do seu ministério. O próprio João Batista está falando sobre um arrependimento para entrar nesse reino. Que reino é esse, pastor Fernando? Vamos poder explicar, dar uma explicada para nós conversarmos sobre isso? O assunto, ele é quase que, diria que é quase não, ele é inesgotável. Por isso que eu coloquei lá no tema de hoje, né, falando sobre o reino, conversando sobre o reino. Que a ideia é a gente bater num papo. Porque a gente fala muito, presbítero Roberto e Ricardo, e ouvintes, e também os irmãos que estão aqui. A gente fala muito sobre essa coisa do reino, se torna quase que uma força de expressão. Eu servi no reino, estou no reino, eu sou cidadão do reino e tal, e do reino. E a gente vai falando. Eu penso que às vezes nós percamos um pouco a noção do que de fato é o que nós estamos falando, essa expressão do reino, valores do reino. Quando nós definimos, né, que íamos falar sobre isso, eu me lembrei algumas coisas. Lembrei Jesus, ele falando na sua oração. Ele vai falar: venha a nós o teu reino. Ora,
existe um sistema que rege essa dimensão em que nós vivemos, que é o reino da terra. E Jesus está falando, estando no reino da terra, ele está falando, venha a nós o teu reino. Ele está falando está fazendo uma expressão de algo que não está aqui, algo que está distante e deve se achegar. Então, é um desejo de Jesus, isso é muito importante. É um desejo de Jesus na oração do Pai, que o reino que lá em cima está estabelecido, ele desça. Então, é possível. Primeiro, a gente tem que pensar aqui no nosso bate-papo essa noite. Primeiro, há um desejo de Jesus que esse reino venha e ele esteja interagindo com o reino daqui. Esse interagir fica para a gente conversar no decorrer aí, que tipo de interatividade é essa do reino dos céus com esse reino estabelecido aqui na terra. E aí você citou, para não confundir o nosso público, você citou aqui de um conceito de reino, né? Eu digo eu não confundir. Você citou aqui na introdução esse conceito de um reino, monarquia, dentro de uma esfera terrena, né? terrena, física, e a palavra que eu quero achar, geometricamente delimitado, certo? Dentro de uma república, que depois se torna uma república, você citou o Brasil, que outrora foi uma monarquia, e assim por diante. Hoje é presidencialismo, né? Hoje é presidencialismo. Então, nós, observando essas questões, aqui é reino estabelecido fisicamente, humanamente, mas para um tipo de governo. Mas existe ainda um outro nível de governo, que é o esquematizomai ou sistematizomai, que é um modelo de governo estabelecido global. Aí não, já existe. A realidade é que já existe. Exatamente. O apóstolo Paulo vai fazer uma citação que o espírito do anticristo já está entre nós. Só que o Paulo fala isso há 2000 anos atrás. Né? Então, faz parte do esquematizomai. Então, irmãos, Jesus ele fala, é possível, eu quero, ele pede isso, então ele mostra que é possível. Jesus não vai pedir uma coisa que não seja possível. O apóstolo Paulo usa uma expressão falando sobre nós, que aí é uma coisa interessante, que nós não fazemos parte do esquematizomai. Ele fala, nós, uma vez estando em Cristo, nós somos cidadãos do reino dos céus. Então, nós somos aqui como estrangeiros, como peregrinos. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão. Mas ele usa também, que somos embaixadores desse reino. Exato. Então, Né? Estamos aqui como embaixadores, nós sim, somos desse reino, nós somos do reino dos céus e estamos aqui como embaixadores, sim, nós somos aqui como peregrinos, estamos, mas não somos. Então, isso é importante entender nessa expressão de tudo que vai se desdobrar aqui, falando sobre as questões dos valores do reino. A palavra de Deus vai nos dizer algumas características desse reino. sim. Ela vai falar que o reino dos céus ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nós temos algumas expressões que vão falar sobre o que é o reino. Eu acho interessante, tem um versículo famoso que, gente, virou música famosa nos anos 70, 80 e 90, e ainda hoje muita gente canta, fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, Já tem muito já. toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu no passado,
A minha vida quase que toda, e hoje eu ouço pessoas falando assim, não, buscai primeiro o reino de Deus, irmãos, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria saber aonde está escrito isso, porque na minha Bíblia não está. Aliás, eu acho que eu tenho umas 18 ou 20 Bíblias lá em casa, nenhuma delas está. Está falando, e estas coisas, não existe demais coisas. E ao longo da minha caminhada eu ouvi pastores famosos, pastores grandões aí, pregadores de multidões renomados, fregando sobre as demais coisas. Não existe a expressão demais coisas, e sim estas coisas. A que coisas ele está se referindo aqui em Mateus 6,33? É você olhar os versículos anteriores. Eu vou gastar mais 2 ou 3 minutos aqui, aí eu passo a bola para vocês, sim, nessa introdução, para fazer essa conexão com isso que você está falando, presbítero, sim, Roberto. Você saiu falando sobre reino, terreno e questões geográficas. Eu quero falar um pouco, olha que interessante, no versículo, Mateus capítulo 6, verso 25 e diante, olha, ele vai dizer assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus é demais, né? Todas as vezes que eu chego nisso aqui, eu tomo um choque anafilático, falo, caramba, Jesus, como assim? Que coisa! Não esteis ansiosos nem com o que haveis de vestir, próprio corpo, comer, beber, vestir. Olha que interessante. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele começa a dar, Jesus ele pega a pelica e começa a bater na gente com luva de pelica aqui agora. Olha que interessante. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Uau! Aí Jesus já começou a bater pesado na gente, né? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, você pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Pode acrescentar um pouquinho, um dia a mais, algumas horas? Não pode. Não pode. E por que vocês andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Não estão costurando tudo aquilo. E ele diz, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a você, presbítero Ricardo, e presbítero Roberto, e todos vocês que estão me ouvindo, vocês, todos vocês. Aí ele faz uma citação para vocês, para nós. Eu vou me pôr nesse pacote. Homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que eu vou vestir? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Aí vem o texto. Aí vem o desfecho. Buscai, então, em primeiro lugar na sua vida, seja primazia, primeira coisa, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é o seguinte, Jesus ele faz um compromisso aqui, ele fala, olha, se você buscar primeiro o meu reino e a sua justiça, fica sossegado, que todas essas coisas da lista que está aqui atrás, comer, beber, vestir, se básico, o suficiente para você sobreviver, é o seguinte, vocês vão ter. Então vejam que importante é essa expressão do reino. Veja qual é a importância em que Jesus coloca o seu reino. E olha que interessante, ele pede para o Pai, olha, manda para cá o teu reino, venha para nós o teu reino. Aí ele fala para nós, olha, busquem esse reino. Então isso começa a colocar algumas coisas no devido lugar, sobre prioridades e ansiedade. E o tempo todo Jesus está falando sobre ansiedade, porque, irmãos, vamos ser sinceros, algumas coisas começam a sair um pouco da rota da nossa vida, nós já ficamos ansiosos,
perdemos o apetite, ficamos estressados, ou é só comigo? Ou sou só eu que preciso aceitar Jesus de novo aqui e melhorar também. muito isso no meu comportamento? Eu, ultimamente, estou precisando muito. Então, a gente, é interessante, porque Jesus vai pegar, ele vai dar um tônico aqui, presbítero Roberto e queridos ouvintes, ele vai falar assim, homens de pequena fé. Jesus está assumindo um compromisso aqui. Sim. Ele está praticamente assinando um contrato conosco, dizendo, olha, se vocês buscarem o meu reino, se vocês buscarem esse reino, o reino dos céus, fiquem tranquilos, porque na mala vai vir essas coisas que vocês estão pedindo. Vocês escolham o caminho, eu vou dar uma mala para vocês, vou dar uma mochila para vocês, e aí no meio do caminho, à medida que vocês forem puxando as coisas na mala, são essas coisas que vocês estão preocupados hoje. Ele está dizendo o seguinte, fica sossegado, vou parafrasear, busquem as minhas coisas, que eu garanto as coisas de vocês. Lembro-me que certa vez, meu antigo pastor, pastor Joel Estevanato, ele pregou, muitos anos atrás, pelo menos uns 20 anos, sobre essa relação, de fazer essa troca. Deus, eu cuido das suas coisas e o Senhor cuida das minhas. Uau! Nossa, boa troca. Que negócio sensacional! Me lembro de um empresário americano que ele chamou Deus para ser sócio dele na empresa. Senhor, o Senhor vai ser um sócio. Se o meu negócio andar, se der certo, se a coisa for com excelência, se o Senhor abrir grandes oportunidades, se o Senhor abrir grandes parcerias, me colocar no meu caminho possibilidades de fechar grandes e bons negócios, X% da minha empresa vitaliciamente vai para a tua obra. O Senhor vai ser meu sócio nesse negócio. Não precisa falar que o camarada multibilionário, né? Financia o reino aos montes, em obra missionária e obras de donativos e tudo mais. Essa é a minha participação. E só uma perguntinha que você fez, eu me empolguei. Glória a Deus pela sua empolgação. Então, nessa palavra que o pastor Fernando trouxe, eu queria passar a bola para o presbítero Ricardo, sobre esta relação do reino, a qual Jesus está mostrando, porque no estudo que você preparou para nós, vemos que esse reino não é mostrado no Velho Testamento, mas só no Novo Testamento, que é através da palavra reino, Basileia, né, que se escreveu lá, Basileia, né? Então vemos que Jesus está mostrando, através da palavra do pastor Fernando, que é uma relação muito íntima entre Deus e o homem. Ele quer se aproximar, esse reino do homem em si, do ser humano caído, mas quer restaurar a imagem do ser humano através desse reino, porque ele mostra que através de Jesus e entrar nesse reino pertence a uma família real, que é a família de Deus. Eu queria que o irmão falasse, porque nós vemos lá nessa introdução do pastor Fernando, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Eu queria dar uma pincelada nessa palavra também e continuasse. Amém. Saúde os irmãos novamente na paz do Senhor Jesus. O pastor falou muito bem e eu vou acrescentar naquilo que ele falou, né? Então, o texto aqui, quando nós elaboramos aqui essa ministração aqui, essa conversa, como o pastor Fernando falou, então, o meu sentimento de escrever a respeito do reino, porque de fato e de verdade, o reino é muito amplo. As questões do reino, elas são muito amplas, né? Você pode abordar os cidadãos do reino, o conceito que a Bíblia apresenta como reino, e aí você vai ter o reino dos homens, o reino em que Satanás é o príncipe deste mundo, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e você tem o reino de Deus, e a abrangência destes aspectos, elas são enormes. Num ponto aqui que o pastor pegou, ele gastou aí uns 4 minutos, 5 minutos falando a respeito. E a ideia que eu tinha em mente era o reino de Deus como domínio.
a ideia da palavra de Deus, a ideia, o conceito de reino de Deus está intrinsecamente ligado com domínio, né? E eu faço menção aqui do capítulo 2 do livro de Daniel e de Nabucodonosor, quando ele ouve a interpretação do sonho através de Daniel, ele diz: de fato, Deus é Deus dos deuses e domina sobre tudo e tem domínio sobre todos. E depois, na experiência que ele teve com Deus, de ficar lá 7 anos sendo molhado pelo orvalho, quando ele vai falar a respeito também dessa experiência, ele começa logo no cabeçalho dizendo: a todos os povos, reinos e nações, onde o meu domínio impera. Então, a ideia de domínio, e reino, ela está presente nas Escrituras. E a bem da verdade, esse reino, ele tem domínio sim sobre o reino dos homens, mas ele ainda não é pleno, como nós já falamos, né, pastor? Então, Jesus, de verdade, ele é rei, mas ainda, de fato, não está governando. E isso nós encontramos nas Escrituras em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo de número 8, onde a palavra de Deus diz que Jesus ainda não está reinando plenamente. Isso nesse reino aqui, porque a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade aqui nesse reino, assim como ela é plenamente feita nos céus. Nos céus, Deus não tem problema de rebeldes e de desobedientes, porque a vontade dele é realizada, é feita de maneira cabal e de maneira plena. E quando aconteceu, só um pouquinho só, e quando aconteceu isso, Deus já executou o seu juízo em Lúcifer. Exatamente, conforme diz o pastor Orlando Silva, né? Pregando aqui sobre o Salmo 42. Toda vez que se levanta um rebelde na igreja, faz lembrar Deus de um indivíduo que ali se encontrava, né? Orlando Máximo. O Máximo, desculpa, Orlando Silva. Sobre um parênteses aqui, é bom a gente pontuar isso, sobre essa questão do domínio do reino de Jesus, e deixar claro que não é ainda aqui, né? Por isso que eu fiz a questão de fazer a inferência. Senão a gente dá munição para os muçulmanos, né? Que colocam São Jesus como um grande profeta importante, e não é alguém de domínio. Segundo o que a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento, recheado de referências, ele reina soberanamente, está à destra do Pai, tem todo o poder, toda a autoridade, e é o único, já futuramente falando, ele é o único capaz de abrir os selos e assim por diante. Né? A Bíblia diz em Apocalipse 1:5, né? Aquele que é o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Exato. Né? Agora, nesse reino aqui ainda da terra, esquematizomai, ele não reina de fato ainda em sua totalidade. Né? Ainda. Vamos calafetar isso aqui com as Escrituras. Capítulo 2, a partir do versículo de número 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, aquele que sujeitou todas as coisas, nada deixou que não estivesse debaixo dos seus pés. Mas agora ainda não o vemos reinando plenamente. Ou todas as coisas ainda não lhe estão sujeitas. E um dos problemas que o governo humano tem é que todo o império e que todo governo, todo reino no governo humano tem lá os seus contras. As pessoas que não têm o coração íntegro ou fechado com aquele governo, fechado com aquele rei. No governo de Deus, no governo de Cristo,
os seus súditos, todos os que lhe estão sujeitos e debaixo da sua autoridade, estão plenamente fechados com ele. Então, aquilo que ele fala, aquilo que ele ordena, é um deleite para os seus súditos, em cumprir a sua palavra. Os anjos, as criaturas e os homens. A igreja, que agora espiritualmente é o agente desse reino, e no futuro, mais propriamente dito, no governo milenial, os agentes que serão a igreja, que Pedro diz, 2:9, lá de Pedro, diz que somos reinos e sacerdotes, e o mesmo texto que eu citei agora, de Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que esses agentes são a igreja, e a igreja está plenamente fechada com Deus. E Deus não tem problema de rebeldes, porque a voz da igreja será a voz de Deus, e a voz de Deus é a voz da igreja. É a oração de Jesus. Pai, capítulo 10 de João. Pai, eu oro para que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti, tu em mim e eu neles e eles em nós. Então é uma fechada aliança de sentimento, de pensamento, de vontade, e Deus não tem problemas nesse reino, né? Então, quando a palavra de Deus fala de reino, ela está falando de domínio, e nós vamos estar falando mais no decorrer aqui dessa conversa, tá certo? Então, irmãos, ouvi as suas declarações, mas Jesus está falando assim em Lucas 17, 20, 21, o que significa não é desse mundo? Certa vez, sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu sei que vocês responderam, mas eu quero uma coisa, algo mais específico, porque Jesus está mostrando para os fariseus que o reino de Deus já está no meio de nós. A palavra de Deus, ela usa os verbos em 3 tempos diferentes para o reino de Deus. O reino de Deus está vindo, o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus da perspectiva futura ainda. E esse futuro, e essa perspectiva do futuro, é o reino literal de Deus. Não só aquele aspecto, o espiritual, ou aquele que foi implantado em nós ou nos crentes que acreditam. Mas nessa última parte, o reino ele está sendo citado como algo futuro literal, onde a presença de Deus está entre nós. É o cumprimento do Apocalipse, onde a palavra de Deus diz: eis aí, capítulo 21 ou 22, lá no finalzinho, eis aí o reino de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Então é onde a expressão, ela tem reino de Deus no futuro, é onde a expressão tem um cumprimento literal. Então, quando a Bíblia fala, o reino de Deus está vindo, é essa perspectiva, é o reino que está se aproximando. Sim. Com toda a sua extensão, é o reino vindo com tudo aquilo que ele representa. E, em outras palavras, o reino de Deus, conforme nós colocamos aí, ele é a própria extensão do ser de Deus. O que é o reino? Deus. O que é Deus? É o reino. É a própria característica de Deus. É o próprio ser de Deus manifestado nesse reino. É simples entender isso quando você faz, por exemplo, um comparativo. Quando você, por exemplo, olha o reino de Satanás. O que é o reino de Satanás? Que o pastor Fernando citou. O esquematizomai, ou sistematizomai, que é a palavra que está na nossa Bíblia como a palavra mundo. Você olha para o reino de Satanás e você já logo percebe de quem se trata. Você já logo vai ver que o reino de Satanás é Satanás, e que Satanás é o seu reino. O que é que tem no reino de Satanás? Se a Bíblia está dizendo, 14, 17 de Romanos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O que é o reino de Satanás? É injustiça, é perturbação, é comida e é bebida. É o oposto, é comida
e é bebida. E isso, quando Paulo está dizendo comida e bebida, não pense você que ele está falando, ou que o Espírito, através de Paulo, está falando simplesmente a respeito de comida de verdade. Ele está falando tudo que diz respeito a esta vida, aos prazeres desta vida, as condições que esta vida nos traz. E aí ele engloba tudo como sendo comida e bebida. Carro, comida e bebida. Casa, comida e bebida. Vestimentos, comida e bebida. As questões da nossa vida, comida e bebida, em detrimento do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando você olha para o reino de Satanás, você já logo entende e já logo diz, isso aqui é coisa do reino de Satanás. Porque estas coisas só podem acontecer dentro do reino de Satanás. Sim. Injustiça é normal. E as pessoas do mundo que vivem no reino dele, no esquematizomai, ela tem uma naturalidade para fazer e cumprir aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Capítulo 8 de João, capítulo 8, verso 44 em diante. Vós tendes por pai ao diabo, porque quereis satisfazer a vontade dele. Porque quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, pois ele é o pai da mentira. E aí você vê o mundo praticando a mentira de uma maneira normal, sem freio, natural, sem constrangimento, sem abatimento de consciência. Por quê? Porque eles estão no sistematizomai. E o Deus, o rei deste reino, do sistematizomai, é Satanás. Em detrimento, em oposição ao reino de Deus. Quais são as características do reino de Deus? Aquilo que nós acabamos de falar. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e gozo no Espírito Santo. E o reino dele tem a cara dele, que é esse mundo que nós vivemos, que é o mundo televisivo, o mundo que quando você liga a televisão, você está lá vendo. É a prostituição, é a pornografia, é a corrupção, é a mentira, é o engano. E você fica preso naquilo, porque vai ter inclinação assim para as coisas do mal lá longe. É a característica do rei deste reino. Os cidadãos deste reino têm a característica do pai dele. Jesus disse isso no versículo que eu acabei de citar. Jesus acusando os discípulos, vós tendes por pai o diabo. Olha o que ele fala. Porque quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Não é abrangedor isso? Não é elucidador? Sim. Vós tendes por pai ao diabo. Por quê? Por que o vosso pai é o diabo? Porque vós quereis satisfazer a vontade do vosso pai, que tem um reino, que traz as suas características. E Deus tem um reino, e os cidadãos do reino dos céus trazem as características do reino dos céus. O Salmo 15, por exemplo, é um exemplo disso. Senhor, quem estará no seu santo templo? Quem habitará no seu santo monte? Aquele que é puro de coração, aquele que é reto, aquele que é puro de mãos e puro de coração. Aquele que não jura, aquele que não perjura, aquele que não rouba o seu próximo, aquele que mesmo em detrimento do seu prejuízo, ele não dá prejuízo para os outros. Porque é a característica do cidadão do reino dos céus. Assim como José, assim como os discípulos, assim como aqueles outros que foram antes de nós, que trazem a característica do reino de Deus, porque são cidadãos do reino de Deus. O texto que o pastor Fernando citou, Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Já não sois mais forasteiros, já não sois mais estrangeiros, mas concidadãos da família de Deus. Da família de Deus. Você é um cidadão da família de Deus. E então, dentro desse aspecto, estes cidadãos vão trazer as características do reino, do Deus, do rei deles. Me vem agora, para terminar essa fala,
capítulo 9 de Apocalipse. O anjo do abismo abre o poço, e quando ele abre o poço, sai uma legião de demônios. O nome desse anjo que abre o poço é Apolion, ou Abaddon. E quando ele abre o poço, aí saem os súditos dele. E os súditos dele têm um nome escrito na testa deles. Qual que é o nome deles? O nome do anjo é Apolion. E quando ele abre o poço, capítulo 9 de Apocalipse, quando ele abre o poço, os anjos, os demônios, os súditos dele também têm nomes. Qual que é o nome desses anjos? Apolion. Ou seja, eles trazem a característica do senhor deles. Assim como Satanás, assim como as pessoas que estão ainda vivendo nesse esquema do mundo, na mentira, no erro, no engano do mundo, trazem as características do seu Deus, do seu rei. E a igreja traz a característica do seu rei. Qual é a marca deles? O selo do Espírito Santo de Deus. Não entristeçais, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual você está selado para o dia da redenção. Qual que é o selo dos cidadãos do reino do céu? O selo do Espírito Santo. Agora, eu tenho uma lembrança de um texto. Alô. Desculpa, irmãos. Sobre uma situação que os discípulos estão perguntando para Jesus. Deixa eu sentar à tua direita, no teu reino, e outra à esquerda. Porque eles queriam fazer parte da corte, da nobreza, mas eles não entenderam essa linguagem de reino. Porque eles pensavam que o reino de Jesus era ser terreno, pela linguagem deles, né? E vemos também em Atos dos Apóstolos, uma referência sobre os cristãos que estavam lá em Jerusalém, na região lá de Antioquia, e eles mostraram uma identidade de cristãos. Então, nessas identidades de cristãos, mostrando a característica de Cristo. Mas os discípulos, antes dessa revelação, eles não estavam entendendo essa questão. E hoje, atualmente, muitos crentes não estão entendendo ainda sobre essa relação de cristão, pensando que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui, porque vai ter posses, vai ter carro do ano, casa do ano, vai criar raízes nessa terra aqui. Então, muitos cristãos pensam que o reino de Deus ainda vai ser nessa terra aqui. Entendi. Pensando que não vai ter esse reino físico, literal, para nossas vidas ainda. Entendeu? Deixa eu só fazer um complemento, irmãos, e assim, pegando esse gancho aí que o presbítero Roberto soltou, nós falamos aqui a respeito da perspectiva do reino, que ele é um reino que estava no passado, da perspectiva dos discípulos, dos profetas, dos reis. Este reino está vindo. E aí Jesus diz, esse reino é chegado, está entre vós. E é aquela parte onde Jesus, por exemplo, expulsa os demônios, e ele é acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul. E ele fala, olha, se eu expulso Beelzebul pelo poder se eu expulso Satanás, se eu expulso os demônios pelo poder do Beelzebul, então os seus filhos estão perdidos. Mas se eu expulso Satanás, os demônios, pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. E aí depois ele fala, o reino de Deus está entre vós, está em vós. Por que essa questão do em vós? Porque o trabalhar, agora falando do Espírito Santo de Deus e reino de Deus, o trabalhar do Espírito Santo de Deus, ele produz em nós o sentimento do cidadão do reino. Então ele diz, o reino de Deus está em vós. Por quê? Porque o reino de Deus, produzido pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, ele vai trazer em nós sentimentos que só possui, que só existe no reino de Deus. Paz. Que paz é essa? Paz do reino de Deus. Você está alegre. Que alegria que é essa? Alegria do reino de Deus. Gozo, satisfação no Espírito Santo. Que satisfação é essa no Espírito Santo? É a satisfação no Espírito Santo advinda
do reino de Deus. Então, estas coisas, quando Jesus está dizendo, o reino de Deus está em vós, são os sentimentos, é a perspectiva, é o relacionamento que tem origem no reino de Deus. E aí Jesus diz, o reino de Deus está em vós. Aí olha só que Jesus diz mais ainda, não tem aparência visível. Eu não estou vendo isso, eu não vejo isso externamente em nenhum crente, em nenhum cristão. Quando eu me vejo no espelho, eu também não consigo olhar isso. Mas dentro de mim, no meu interior, houve uma transformação que a Bíblia, entre outras coisas, chama de o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É nascer de novo. Nascer aonde? No reino de Deus. Eu nasci interiormente no reino de Deus. Então, uma vez que eu tenha nascido lá, então eu tenho as características do reino de Deus. Eu tenho a personalidade do cidadão do reino de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, vocês não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Você é meu concidadão dos santos, entre os santos. Então entre nós somos cidadãos do reino de Deus, e nós somos concidadãos. E aí Paulo diz, da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da qual Jesus Cristo é a principal rocha desse fundamento, desta verdade. Olha aqui, fantástico. É imutável. Capítulo 19 e 20 de Efésios. Então, nós estamos edificados sobre esse fundamento. Nós estamos vivenciando esse reino, por isso que o reino está entre vós. E aí, quando o reino de Deus, por exemplo, na Santa Ceia passada, que o presbítero não teve, lá foi lido possivelmente o texto que Jesus disse que não ia tomar mais do fruto da vide, somente aquele dia no reino do meu Pai. Ué, mas o reino de Deus já não está vindo? Já não está entre nós? Está desta forma que eu acabei de falar. E agora, mas há ainda um cumprimento literal deste reino de Deus, que é nós estarmos lá na presença de Deus, tomando este tal vinho que Jesus disse que ia tomar somente quando nós estivéssemos lá. E aí, quando ele volta, ele tem uma implantação do reino completa, total e literal. Primeiramente, nós podemos dizer que o reino de Deus é mais do que um lugar. Primeiramente, não é um lugar. O reino é dos céus, porque ele está vindo do céu. Nós falávamos isso ontem com o pastor Fernando. É do céu porque ele tem a origem no céu, ele começa no céu. É de lá que vem, por isso que se chama reino dos céus, e não reino nos céus. Nós vamos reinar com Cristo, Deus vai reinar. Mas o reino, ele tem origem no céu. E ele manifesta o poder, a glória e a pessoa de Deus. Quero fazer uma pergunta para vocês. Voltando ao texto, você voltou a citar, e voltando ao texto da oração do Pai Nosso, qual o entendimento de vocês com essa petição de Jesus em questões pontuais e práticas? Quando ele fala, venha a nós o teu reino, qual é a intenção dele? O que ele está... Qual é a perspectiva do que ele vê lá, do que existe lá, do que acontece, do que se passa naquele cenário nos céus? E qual o intuito, intenção, vontade, desejo, perspectiva? Estou lançando aqui, para que do que ele, por que disso tudo, do que ele quer que venha para cá? E o que é exatamente isso? Vocês podem citar algumas coisas que tem lá, e citamos aqui, né, já, paz, alegria, justiça, mas em linhas gerais, em questões práticas e tangíveis, para a gente não ser muito filósofo e colocar a coisa na prática, como se fosse uma prateleira. Eu queria que vocês pudessem visualizar comigo, agora a gente poder colocar aqui algumas dessas coisas que tem no reino numa prateleira, e que seja um desejo meu, de vocês, de todos nós,
de chegar nessa prateleira todo dia e puxar um pouco daquilo e colocar em prática isso e se envolver com isso? Deixa eu lançar aqui primeiro, se eu entendi bem a colocação do pastor Fernando. Na prática, o reino de Deus, vamos tomando aí o capítulo 6 de Mateus mesmo, né? Que é uma experiência do reino, ainda não estando no reino ainda. E isso para a minha vida, para o meu cotidiano, para os meus relacionamentos, ele vai fazer acaba sendo uma redundância daquilo que eu falei, mas de maneira mais prática, vivenciar isso interiormente e expressar isso exteriormente, produz em nós uma confirmação, ou ministerialmente, conforme Paulo fala, no capítulo 4 de 2 de Coríntios, que os homens nos considerem como ministros de Deus, e aí como tal que sou, como cidadão do reino que sou, eu sou um ministro de Deus, então eu vou me comportar como tal que sou. Eu sou um cidadão do reino dos céus e eu vou me comportar como tal que sou. Qual é a nossa maior dificuldade hoje? Principalmente agora, nos tempos do fim, que nós estamos caminhando. A nossa maior dificuldade é associar o perfil do cidadão do reino dos céus com a fé que ele professa. Sim ou não? Verdade? Então, não temos conseguido, de maneira geral, traduzir esse sentimento do reino dos céus, essa experiência, essa vivência como cidadãos do reino do céu para a nossa vida prática do todo dia. Exemplo de vida prática. Oh, Jesus amado, vamos lá, vamos usar aí o Salmo 15 mesmo, né? Que não defrauda. Cidadão do reino do céu não vai defraudar ninguém, filho. Ele não vai falar mal do seu irmão por detrás, não vai ferir o seu irmão na sua ausência. Ele não vai fazer planos contra quem quer que seja para prejudicar aquela pessoa. Por quê? Porque eu sou um cidadão do reino dos céus. E um cidadão do reino dos céus anda em justiça. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça. Uma característica mesmo que... Só para terminar. Amém. Está ali o Roberto aqui. Eu não quero... Está ali o Roberto aqui, eu vou tirar a paz dele. Ué, mas se eu tenho em paz, se eu estou em paz para com Deus, se Deus produz paz em meu coração, como é que eu vou lá tirar a paz de alguém por essas questões da vida? Quais questões? Comida e bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Entende que isso tem uma forma muito mais abrangente do que Paulo está falando? O reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, o reino de Deus não é material. O reino de Deus não é matéria. O reino de Deus não tem aparência visível. O reino de Deus não é substancial. Ainda. Ele está dentro de mim. E estando dentro de mim, eu vou produzir aquilo que está dentro de mim. Inclusive falas. Fala a boca do que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração? Um cidadão do reino dos céus, que tem o coração cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, Colossenses 3,15, ele vai falar o quê? Quando eu cruzo com crente, eu só falo Bíblia. E quem fica perto e não é do reino, se enfada. Eu trabalho com um irmão que é cristão e o outro que não é, ele sai até de perto. Que a gente se cruza e vai falando para falar de Bíblia. Já pensou? O serviço quase não sai. E vai falando do reino do céu. Ontem foi assim. O rapaz estava lá trabalhando, aí o irmão fez uma pergunta lá, uma colocação, eu achei muito interessante, só fazendo um pequeno parênteses. Ele falou assim, irmão Ricardo, você já parou para pensar que Deus criou o homem no jardim do Éden e deu tudo para ele, como se ele nunca fosse pecar, como se ele nunca fosse errar, como se Deus confiasse 100% nele? É verdade mesmo, Deus deu esse crédito, assim como deu a Judas, e assim como deu aquele querubim, aquele carinha lá, sabe?
Deu a ele como... Caiu. Aquele traíra, deu a ele tudo como se ele nunca fosse pecar. Porque é característica do cidadão de Deus, amor, e é né? característica... O amor, né? Exatamente, É e a amor. característica, o amor não suspeita mal. Que amor que é esse? O amor do reino do céu, que vem de Deus, que está dentro do cidadão do reino dos céus. Ele não suspeita mal. Ele dá como se nunca aquele indivíduo fosse pecar contra ele. Trair ele. Como se. Pastor Fernando. Irmãos, só quero dar um parênteses aqui, uma paradinha. Eu vou perguntar aos irmãos se tem alguma pergunta, algum comentário, algo que possa acrescentar, algo que possa comentar junto conosco, interagir com a gente. Os irmãos, estou dando essa abertura aos irmãos. O irmão Jeremias está conosco aqui, se quiser perguntar. Aos irmãos que estão nos assistindo, pode fazer uma pergunta. Nossa equipe pode estar escrevendo para a gente, pode para a gente estar respondendo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria dar uma pincelada sobre a característica desse reino, quem é que faz parte desse reino, quais são as características. Aquele que próprio Jesus falou assim, que colocar os outros superior a nós mesmos. Nunca nós podemos considerar-se uma pessoa, a pessoa que está dominando sobre todas as coisas. Somente nós que estamos no ministério, temos que nós chamamos em grego, né, huperete. Nesse huperete, eu sempre brinco com o presbítero Ricardo, ele está lá nas galés, lá nos barcos, os vikings lá, remando lá embaixo no porão. Ninguém vê ele. Assim também é nós. Nós precisamos colocar outras pessoas acima de nós, superior a nós mesmos. Mas falamos muitas coisas, nós ouvimos, eu creio que os irmãos estão aprendendo um pouquinho mais sobre o reino. Mas como eu devo entrar nesse reino? O próprio Jesus está falando aqui na sua fala, o próprio João Batista está falando, como eu devo entrar nesse reino? Porque ele está falando assim, começando o seu ministério 6 meses antes de Jesus, mas Jesus está, depois que ele começa o seu ministério, ele está falando a mesma coisa: arrependei-vos e convertei-vos, para que vocês possam entrar nesse reino. Então existe uma condição para entrar nesse reino: o arrependimento dos nossos pecados, para que a característica do novo nascimento possa mostrar que esse reino realmente está em nós. Mas os irmãos podem perguntar para mim: mas eu estou nesse reino, eu não vou pecar mais? Não está dizendo isso. A palavra de Deus diz: mesmo se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai, que vai nos perdoar, vai interceder por nós, vai estar diante do Pai. E mesmo Jesus, temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por isso, irmãos, eu quero dar essa pincelada aos irmãos, porque para entrar no reino de Deus, precisa ter arrependimento. Não é de qualquer jeito. Não é de, eu vou entrar lá porque eu comprei, como víamos lá no tempo atrás, lá na Idade Média, a igreja instituindo as indulgências para entrar ter um terreninho lá nos céus. Quando vemos hoje nas igrejas, não vamos citar nomes, comprando a bênção, comprando as condições para Deus abençoar. Então são coisas terrenas que nós vemos que foge aquilo que está fora da vontade e do reino de Deus. Comida e bebida, como o presbítero está falando aqui, é comida e bebida, não foge ao sistes masomai. Aí todo mundo apoia nessa palavra. É um trava-língua. Então, foge a característica. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no século 21, tem perdido esta identidade, tem perdido essa característica dessa mensagem de arrependimento. Não se prega muito sobre os céus,
Não se prega muito sobre a característica do cidadão dos céus. Nós ficamos presos, muito presos a essa terra. A mensagem da igreja hoje é só terra, só terra, só terra. Esquecemos de um reino, que pertencemos a esse reino. Por isso, irmãos, eu queria dar a minha parte, que precisamos voltarmos às nossas origens. Porque o próprio Jesus está dizendo, arrependei-vos. O próprio João Batista está dizendo, arrependei-vos. E não está dizendo para qualquer um, está dizendo para os fariseus, está dizendo para os religiosos daquele lugar, para que eles possam perceber que o reino de Deus não está caracterizado pela aparência, pela característica da sua liturgia, não está caracterizado pela sua beleza da sua igreja, mas há algo muito maior do que nós imaginamos. Eu queria ver com os irmãos falaram muitas coisas, eu queria ver com o pastor Fernando, o Ricardo falou muito, né? Mas ele está devendo para nós, porque ele ficou uns dias sem vir. Tem pergunta? Então vamos perguntar aqui. Posso perguntar? Deixa que eu faça. Nós recebemos aqui abrir um parênteses para interagir com os nossos espectadores. A Jaiane fez uma pergunta aqui muito interessante, que tem a ver com a pergunta que eu fiz para vocês aqui, e ela deu uma pontuada interessante. A pergunta que ela faz para os senhores é: quando buscamos os dons espirituais, estamos atraindo o reino dos céus na terra? Sim, com certeza, estamos atraindo. Estamos atraindo porque é uma característica a qual Jesus está dizendo, o próprio Paulo está dizendo para a igreja, para mostrar que o reino de Deus, nós vemos lá que a profecia, os dons espirituais não existirão lá nos céus. Lá nos céus, porque o que é imperfeito, o que é perfeito se revelará no dia de Cristo Jesus. Então vemos que quando nós vemos o reino de Deus manifestado através dos dons, mostra que Deus está manifestando, está com microfonia, está manifestando a sua vontade aqui na terra. Porque lá nos céus não tem doença, lá nos céus não tem problemas, dificuldades de mortes, e vemos a manifestação dos dons realizando a vontade de Deus para que a sua glória possa ser manifesta. Nós vemos isso no próprio ministério de Jesus, falando antes de ressuscitar Lázaro, para que a glória de Deus seja manifestada. E muitas vezes Jesus está mostrando isso, para que a glória de Deus possa ser manifestada. Então eu creio que os dons espirituais também revelam o reino de Deus. Eu queria falar com o presbítero Ricardo. Então, a colocação do presbítero Roberto, ela está correta, uma vez que esse poder, os dons manifestos, que vai manifestar a vontade de Deus, que é curar, que é libertar, que é se manifestar através dos agentes, ou da agente, que é a sua igreja, o poder dele está sendo manifesto. Consequentemente, o reino de Deus está sendo atraído para aquela pessoa, para aquele ambiente, para aquela casa, para aquela igreja. Eu acredito sim que na busca, na manifestação destes dons espirituais, o reino de Deus é atraído. Eu digo isso embasado em quê? Eu digo isso embasado na dissertação que Paulo faz a respeito dos dons, no capítulo 14 de 1 de Coríntios, onde ele fala que se todo mundo falar em línguas, quem entrou vai sair confuso, mas se alguém profetizar e revelar os pensamentos daquela pessoa que não é cristã, que está no nosso meio, então ela vai sair glorificando a Deus, dizendo que Deus está no nosso meio. E como eu disse, Deus no nosso meio é o reino de Deus manifesto. O reino de Deus manifesto no nosso meio é Deus manifesto, é uma extensão do ser de Deus. Então, do meu ponto de vista,
E baseado nesse texto, acredito sim, que uma vez que os dons se manifestem, que a busca por estes dons se manifestem, o reino de Deus ele vai ser atraído nesse sentido que eu falei. Pastor Fernando? Amém? Então, vemos, irmãos, nós abordamos várias situações do reino de Deus, que é muito importante para que nós possamos conhecer que esse reino está em nós. Vivemos nesse reino, não como nós falamos, não um reino literal, mas esse literal existirá um tempo futuro, a qual o Senhor tem mostrado através das suas escrituras, que as profecias estão acontecendo, e veremos esse reino literal no milênio, a qual veremos lá que esse reino de justiça, esse reino a qual o governo vai estar nas mãos de Jesus, então governando todas as coisas através das suas mãos de ferro. Veremos que ele mostrará para os homens como é reinar com justiça. Mas atualmente não vemos esse reino literal, mas esse agente que somos nós, estamos executando as ordens do nosso rei, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é o cabeça desta igreja, e mostrando para as pessoas que estão lá fora, que pertencer a esse reino é algo prazeroso, é algo que traz satisfação, é algo que traz regozijo. Às vezes nós não temos, às vezes, lutas, dificuldades, temos sim, mas o reino de Deus está entre vós. Eu tenho uma pergunta, uma colocação para mostrar para os irmãos. Esse reino tem uma linguagem própria, na qual o inimigo pode roubar. E está escrito em Mateus 13:19: se alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É falar sobre a parábola da semente, a sementeira, ou da semeadura, e vemos lá que essa palavra do reino pode ser arrancada do nosso coração, porque lá o inimigo está olhando a característica, que a semente é boa, a semente tem qualidade, mas aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, aquela semente, não dá o devido valor para aquela semente, e vemos que o inimigo, na sua astúcia, nos seus enganos, rouba essa semente e rouba essa palavra dessa pessoa, porque o próprio Jesus está para nós tomarmos cuidado, porque a palavra é colocada à disposição no coração das pessoas, mas muitos cristãos não dão o devido valor, e vemos lá quatro terrenos lá, na beira do caminho, os pedregais, o espinheiro e a terra boa. E vemos lá que essa semente é importante para o reino de Deus. Você está falando sobre isso, eu sempre levanto uma questão para pensar nessa parábola que você colocou aí do semeador, que é o seguinte: a semente é boa, o semeador está fazendo o trabalho correto. Sim. E aí, presbítero Ricardo, a chapa esquenta. Por quê? Olha que interessante. Nós temos 4 tipos de solos que cai a semente, e só um frutifica. Rapaz, se você, eu lido muito com números, se você for pôr isso no lápis, é 25%. Só 25% germina. É pouco, hein? É pouco, rapaz. E repito, não há problema na semente, não há problema no semeador. O problema está no terreno. 75% do terreno não é terreno bom. Isso é muito sério, porque se a semente
não dá fruto, não chega ao seu objetivo, não cumpre o seu propósito, não por causa dela, nem por causa de quem semeou, e sim por causa do terreno, nós temos aí algumas coisas para pensar. Primeiro, eu sou privilegiado, eu estou falando meu CPF aqui, eu, Fernando Martins, RG CPF, eu sou privilegiado, porque tem frutificado na minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. É meu também. Espero que você que esteja assistindo a gente também aqui posso esteja dizer também amém. nesse 25%. E ao mesmo tempo é preocupante, é um motivo de festa para nós. Agora, ao mesmo tempo é preocupante, porque você vê que os outros 3/4 não vão frutificar. Mas também, aí tem um problema com uma turma, que nós já citamos aqui, não quero ficar sendo redundante, há uns 2 ou 3 meses atrás, nós já citamos aqui uma turma que acredita na predestinação, que fala, não, quem tiver que ser salvo vai ser e tal, já tem a marca. Mas é o seguinte, o semeador aqui, ele não está preocupado com isso. Mais uma tese para quebrar esse conceito. O semeador, ele joga em todo tipo de terreno. Ele não quer saber. Ele joga, ele tá com as sementes. Algumas caem do seu alforje ali, do seu pacote e tal, no meio da beira do caminho, mas é semente. Lembrando que a parábola diz respeito que o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Exato. O reino de Deus é semelhante ao semeador. Então, característica do reino. Característica do reino. Semear. Característica do reino. Semear. Importa o terreno? Não é problema do semeador. Não é problema do semeador. A gente não tem acepção, né? Entende? Isso é muito sério. Características do reino. Nós estamos batendo um papo aqui sobre características do reino, comportamentos da manifestação do reino. Ter dons manifestados, Poder dentro da pergunta da Jaiane, da jovem Jaiane, ter dons manifestados é importante? Sim. Com certeza. Se mover nos dons é importante? Sim, é muito importante. Gente, as palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecia, dons de cura, dom de fé, isso fazem a manifestação do reino. As pessoas verem o reino manifestado. Pô, isso não é normal, isso não é daqui. Aí você abre... É um sinal. Abre o leque para você jogar a semente. Então, o suco, né? Exato. Então são essas questões que eu penso que são muito importantes e nós devemos observar no reino. Amém. Ainda acrescentando a respeito disso daí, né, que o semeador, ele não prepara o terreno, né? Ele não tem o trabalho de preparar terreno nenhum. Segundo a palavra de Deus, no texto mesmo que está lá citado lá, o Efésios 20, que fala que é Deus que dá o crescimento. Você sai a semear e é Deus que dá o crescimento. Deus que faz a semente que foi lançada, se a pessoa atentar para aquilo, é Deus que dá o crescimento. Ela não fica parada, mirrada. Deu ouvido, está disposta, Deus vai dar o crescimento espiritual. E aí nós vamos cair lá para Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Ele mesmo deu para os pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à unidade da fé, à estatura do varão perfeito. Qual é o crescimento? A estatura do varão perfeito. Então, uma vez que a semente do reino de Deus foi semeada em meu coração, o próprio Deus vai dar o crescimento. Dificilmente, diz Donald Stamp, dificilmente, aqueles que não têm fome espiritual, que não prezam por buscar a Deus, que não prezam pela palavra de Deus, dificilmente eles vão frutificar em Deus. Dificilmente eles vão frutificar. Não estou falando de salvação. Dificilmente eles vão crescer em Deus. Assim como tem árvore, pé de manga de todo tipo e tamanho, assim também tem crente de todo tipo e tamanho. Pé de crente de todo tipo e tamanho também. Mas aqueles que
nasceram de novo, que foram semeados com a semente, com a boa semente do reino de Deus, se buscarem honrar a Deus, vão ter crescimento em Dedeus. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui algo que por esses dias me veio ao coração, que eu considero da mais alta honra, da mais alta estima da parte de Deus, o me chamar, o ser crente, o fazer parte deste 25% que o pastor Fernando comentou. E é pouco, de fato é pouco. Israel, 2/3 será destruído. Os trabalhadores, os da última hora, vão trabalhar pouco, não tem muito o que fazer. Eles pegaram só 3 horinhas. Tem gente que começou lá no começo, mas a igreja, a parte da igreja, dos trabalhadores da última hora, tem pouco para fazer. A pandemia não deixa e muitas coisas atrapalham. E nós estamos pregando aqui numa luta tremenda, ministrando a palavra a quantas pessoas que estão paradas para ouvir, para aprender, para serem ensinadas? Quantas? Poucas. Né? Então, são poucas. Mas eu, conforme eu disse, eu considero da mais alta estima, da mais alta honra, da mais alta alegria, o ser participante das coisas celestes, do reino de Deus. Eu tenho uma carta com 66 livros, que é trabalho para uma vida toda eu conhecer. É um trabalho para a vida toda eu conhecer isto que Deus deixou para mim. E nós não contemplamos pessoas honrando a presença de Deus, honrando a obra de Cristo em suas vidas, honrando a palavra de Deus, mas a semente é boa. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. A falha está em nós, com certeza, como seres humanos. Irmãos, estamos encerrando, mas eu gostaria que as nossas vozes, esse comentário, esse bate-papo, chegasse em muitos lares, em milhares, milhares, milhares de lares. Isso é minha vontade, do presbítero Roberto, do pastor Fernando. Eu gostaria, pelo menos, no mínimo, todos os irmãos da igreja de Vila Jaguara que estivessem assistindo, para saber a importância que você tem como um cidadão dos céus, cidadão do reino. Qual é a característica desse cidadão? E tivesse essa informação sobre a sua vida. E não pudesse ser roubado através das vozes que o diabo lança sobre o seu ouvido, das dúvidas que são lançadas sobre o seu coração. É muito importante o que Jesus está falando desde lá há 2000 anos atrás, e é ecoado através dessas vozes hoje aqui, para que você possa valorizar aquilo que foi colocado e implantado dentro da tua vida. Não é pouca coisa, não. É algo muito importante. Que essa semente que foi colocada dentro do teu coração, e o pastor Fernando está sempre se esmerando a trazer essa semente de boa qualidade, todo domingo, ou mesmo hoje, estamos se esmerando, estudando. Hoje, irmãos, terminou aqui a aula, nós vamos estar pensando no que vamos pensar e estudar para quinta-feira que vem. Nós vamos estar queimando nossa pestana, pensando, às vezes nem durmo direito, preocupado nesta aula, para trazer algo que traga conteúdo e conhecimento à vida dos irmãos. E como nós falamos nas aulas passadas, nas rodas passadas, Israel foi destruído, foi várias vezes aniquilado em várias situações de exílio e vergonha, porque o conhecimento estava à disposição, mas eles não quiseram ter conhecimento, e por isso o diabo conhece e destrói. Se nós não tivermos conhecimento, como o pastor pregou no domingo agora passado, certamente nós seremos alvos fáceis do diabo e do seu engano. Mas se tivermos as características desse reino, nós vamos conhecer a sua linguagem, nós vamos ter o conhecimento da sua vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida, como nós ouvimos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a
tua vontade em nós. O presbítero Ricardo quer falar alguma coisa? Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade novamente. Quando eu penso nisso que o pastor falou, eu penso, estudando a palavra me traz revelação, me traz as condições em que Deus me colocou. O reino de Deus está em vós. Eu me sinto muito grato a Deus, porque ao findar dessa vida, lá verei o meu grandioso Rei. Isso não tem preço. Para todas as outras coisas existem Mastercard nessa vida, mas para isso não tem preço. Quero agradecer a minha parte e ao pastor Fernando, que está ao final. Amém. Amém. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude. Muito bom estarmos aqui essa noite. Que Deus fortaleça cada um de vocês. Domingo temos culto. Os membros da igreja, nós podemos colocar o nome na lista. O presbítero Roberto vai cuidar disso lá no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp. E deem lá os seus nomes para que seja tratado a lista de vocês para poderem participar pessoalmente. De quinta-feira não dá ainda, por conta do toque de recolher, mas no domingo dá, 18 horas e 15 minutos. Estamos começando 15 minutos mais cedo, que é para também terminarmos um pouco mais cedo, para não ter correria, não ter pânico, não ter problema. Se bem que está bem tranquilo, graças a Deus, está bem tranquilo. E nós vamos estar aqui presencialmente celebrando a salvação em Cristo Jesus. Amém? Se eu for arrebatado, bom culto para os que ficam. Lá estarei, lá eu verei meu grandioso Rei. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco, Pai, que a tua bênção, que o entendimento e o desejo de cada um de nós pela manifestação do seu reino em nosso meio seja uma realidade. Em nome de Jesus. Falamos exaustivamente essa noite sobre isso, sempre baseados na tua palavra, nos textos que nos mostram sobre isso. Amado Espírito Santo, temos feito a nossa parte, temos lançado essa semente, temos ensinado a tua palavra. Eu não sei quais são os tipos de terreno, eu não tenho nenhum interesse em julgar cada terreno, mas o Senhor sabe. Então eu peço que o Senhor abençoe. E o desejo do meu coração é que a maioria, se não a totalidade, dessas pessoas que me ouvem, dia após dia, nos últimos meses e anos, que sejam de um terreno fértil, de um terreno que frutifica. Mas eu sei que esse é um desejo praticamente impossível, Senhor. Mas é o meu desejo. Eu sei que o Senhor respeita isso, mas sabemos da realidade dos fatos. Eu peço que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos e fortaleça pelo desejo de serem terrenos férteis. Para o louvor da tua glória, dá-nos uma noite em paz. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe vocês.